E ó, essa sabe torcer, ó. Gremista. Irmãos, vamos ficar de pé fazer uma oração? Pai, eu te agradeço pelo curso que nós fizemos, pelo discipulado, por toda a força, Senhor, que nos deste até esse dia, todas as aulas, por tudo, Senhor, que nos ajudou, eu te agradeço. Peço que abençoe, Senhor, esta última aula desse discipulado, que o Senhor nos dê graça, nos ajude para preparar o restante da escola bíblica. O pastor já autorizou a gente a continuar, então peço que o Senhor nos ajude, abençoe, dá sede, Senhor, à tua igreja a aprender a tua palavra, e é esse o meu pedido, o meu agradecimento em nome de Jesus. Sentar. Bom, quem estava aqui na última aula? Nós tratamos um pouco do assunto na aula passada, não conseguimos terminar. Eu também, de propósito, deixei um pouco para essa última aula, bem para terça-feira, essa outra terça-feira. Nosso pastor teve que sair de emergência na aula passada, também não estava aqui. E tem alguns assuntos que eu não gosto de tratar com a igreja sem a presença do pastor. Nada, não são assuntos, não é por nada, mas tem assuntos que às vezes eu gosto que o pastor esteja junto. Eventualmente, às vezes a gente expressa uma opinião teológica, nem todo mundo pensa igual. Isso não é um problema quando há maturidade. Mas tem assuntos que às vezes trata de formas que o pastor tem de fazer. Não é questão de certo ou errado, de maneira nenhuma. Mas tem coisas que eu gosto de estar, que o pastor esteja junto. Então a gente falou um pouco sobre dízimo, por exemplo, na aula passada, ofertas. Então, é um assunto que é simples, de fato, na Escritura. É um assunto que não é difícil de tratar. O que nos dificulta são as coisas que criaram sobre o assunto, né? É um princípio simples, princípio de honra a Deus, então está envolvido nessa ideia de primícia. Então, mas é um assunto que, de qualquer forma, ele tem muitos vieses, tem muitas particularidades. Por exemplo, na aula passada, vocês viram algumas perguntas que foram feitas, então que muitas vezes são de questões muito particulares e singulares de cada um. E a Escritura, a Bíblia, ela não traz muitos detalhes sobre alguns assuntos. Então a gente precisa, para tratar deles, de bom senso, maturidade, né, e de compreensão de alguns quesitos básicos, né? Então, quando se fala, por exemplo, de ordenanças, dízimos, ofertas, qualquer outra ordenança que a gente tenha, para compreender isso, tem que entender o princípio em que isso está baseado. Então, nós já falamos isso na aula passada e hoje eu vou falar desse assunto de várias formas diferentes, porque preciso que fique fixado na mente de vocês. Tem muita gente que tem dificuldade em entender alguns assuntos porque esquece algo que é fundamental. Você tem que saber diferenciar o que é lei, o que é ordenança, do que é princípio. Por quê? Porque toda lei e toda ordenança, ela está fundamentada num princípio. Ela surge de um princípio.
E o princípio, ele é eterno. Ele sempre existiu e ele nunca acaba. Então, primícia, que é um princípio de honra, que é os primeiros frutos, é primeiro ao Senhor, é isso que significa primícia. Isso é um princípio. Então, ele é eterno. Agora, tem ordenanças e leis que foram criadas ao longo da história, que foram baseadas no princípio de honra. Toda lei, toda ordenança, ela é circunstancial e temporária. Eu vou falar isso aqui, depois eu vou repetir de novo, que eu preciso que vocês entendam e guardem isso. Então, toda lei, toda ordenança, ela é circunstancial e temporária. Então, toda ordenança que Deus dá, por exemplo, a lei de Moisés, ela era circunstancial para aquela circunstância específica e ela era temporária, ela ia até um determinado tempo. Depois nós vamos ler versículo que fala isso. Só que toda aquela lei, ela estava baseada em princípios. Então, os princípios que basearam todas aquelas ordenanças são eternos. Mas aquela lei era circunstancial e temporária. A gente tem que ter o entendimento disso, e senão o pessoal faz muita confusão. Então, por exemplo, esses dias eu vi um pastor, uma pessoa, não por ser pastor, claro que não, né? Mas uma pessoa de muito renome, uma pessoa que eu ouço muito, às vezes, quando eu quero entender alguma coisa, porque sempre que eu vou tentar estudar um assunto, eu estudo na escritura e depois eu vou ver as opiniões, a gente vê os lados, né? Então, como eu sou advogado, a gente é acostumado a sempre ver dois lados. Então, três verdades, né? A verdade do cliente, a verdade da outra parte e a verdade real, né? Então, eu sempre vou procurar isso. Então, sempre tem várias verdades e tem alguma verdade central. Então, eu escutei, por exemplo, esses dias um pregador aí, que eu gosto muito dele, mas, por exemplo, ele disse que primícia era para o Antigo Testamento, porque era uma lei lá de Levíticos 23, então não se aplica no Novo. Isso é um erro de exegese, um erro teológico, porque primícia é princípio de honra. Aquela ordenança que nós vamos ler daqui a pouco, lá de Levíticos 23, aquela forma de apresentar uma primícia era uma ordenança que Deus criou para aquela circunstância e para um tempo específico. Então, não é que primícia era para o Antigo Testamento, porque primícia não foi criada em Levíticos 23. Primícia é um princípio eterno. Amém? Então, às vezes as pessoas fazem confusão com isso. A mesma coisa eles fazem com o dízimo. Ah, mas o dízimo era da lei de Moisés. Negativo. Abraão deu dízimo 500 anos antes. Talvez até mais tempo. Da lei de Moisés. Por quê? Porque dízimo é baseado em primícia. Em uma ordenança baseada em primícia. Ou dá até para se dizer que é um princípio de honra. Então, aquelas ordenanças da lei de Moisés eram para ser cumpridas, ninguém conseguiu cumprir. Mas Jesus cumpriu a lei. E a palavra cumpriu no Novo Testamento, quando diz que Jesus cumpriu a lei, significa que ele preencheu ela. Além dele cumprir todos os requisitos, ele preencheu. Nós vamos ler um texto depois que diz que a lei testemunhava de Cristo. Então a lei era ela vinha testemunhando, dizendo quem realmente era Cristo. Então Cristo cumpriu tudo aquilo e revelou tudo o que aquelas ordenanças significavam. Por isso que aquelas ordenanças, elas eram circunstanciais e temporárias. Então quando eu entendo isso, tudo que eu vou ver, mas isso se aplica a nós, primeiro eu vou ver se o que ordenança que é, de onde surgiu isso, ou se isso é um princípio. E o princípio é eterno. O princípio não é circunstancial nem temporário. Amém? Então vamos lá. Então tá ali, princípio, honra, que é o que
nós comentamos já na aula passada, que preceitos fundamentais. Honra é primeiro a pessoa, né? Então, você honra quando você abre mão de algo. Então, quando eu honro, eu estou abrindo mão. Porque Deus não honra uma coisa, Deus não honra bem, não é o que você dá a Ele, mas é o quanto você renunciou. Então, uma oferta a Deus, um dízimo, um princípio, quando você cumpre um princípio de honra, seja com os bens, seja com o teu tempo, que tudo que eu dou ao Senhor, tudo que eu renuncio e dou a Ele, eu estou honrando a Ele. Mas eu só estou honrando a Ele se aquilo for de fato uma renúncia. Então o peso da honra é o mesmo peso da renúncia. Por isso que Deus não aceitou a oferta de Caim. Porque Caim deu o que sobrou. Que lá em Jesus, em Marcos 12, quando ele estava sentado na frente do gasofilácio, ele olhou e disse que a viúva que deu 2 moedinhas deu muito mais do que os ricos que davam grandes fortunas. Porque ela deu a única coisa que ela tinha. Então, para ela, aquelas 2 moedinhas era uma renúncia muito. Por isso que honra, sempre você tem que vincular a palavra honra à palavra renúncia. Então, quanto mais eu renuncio para Deus, maior é a honra. Por isso que primícia é um princípio de honra, que é primeiro ao Senhor. Então, quando eu dou primeiro a Ele, não só o primeiro, mas a melhor parte. Esse é o significado. A melhor parte. Não em quantidade, mas o melhor que eu tenho eu dou a Ele. Por isso que quando eu, por exemplo, dar um exemplo para vocês, né? Claro que eu vou dar exemplos meus, né? Falar do que eu vivo, né? Se eu tenho um período diário que eu estudo a Escritura, todo dia, né? Eu sempre vou fazer isso na hora que eu estou me sentindo melhor no dia. Então, geralmente, a primeira hora da manhã é a hora que eu estou mais ativo. Mas, às vezes, eu tenho um compromisso durante o dia e esse compromisso está me tomando a minha, não a minha paz, mas está me deixando assim apreensivo. Porque a gente tem responsabilidades, né? Então, por exemplo, o dia que eu tenho audiência é um dia sempre complicado. Estou preocupado com a responsabilidade daquilo. Então eu não estudo antes de eu resolver aquele negócio da audiência. Porque eu sei que não vai ser o melhor momento para ele. Porque eu vou estar ali. Então primícia, irmão, honra, não é só o primeiro, mas o melhor. Então, não adianta eu ir lá só porque, primícia é a primeira hora do dia, então eu vou cumprir isso. Não adianta eu ir lá e a minha cabeça está preocupada com outra coisa. Então eu deixo para depois que eu resolvo aquilo, eu vou lá e me debruço sobre a palavra. Porque não é aquela hora depois de resolver, por exemplo, né, a questão da audiência, seria a hora, por exemplo, de eu descansar. Porque estava apreensivo até aquela hora, resolvi aquele problema, ou às vezes não, que nem sempre a gente ganha, né? Aquela hora seria a hora de eu espairecer um pouco, né? Mas eu renuncio aquela hora para a honra é muito mais do que quantidade, mas sim qualidade. E a qualidade para Deus nunca é o valor da coisa, mas sim o tamanho da renúncia. Então, se você fazer essa ligação entre renúncia e honra, você sempre vai entender tudo que você for fazer para Ele. Amém? Então, primícia é primeiras coisas de uma série, começo, prelúdios, né, frutos colhidos. Daí o Paulo ele traz uma ligação no Novo Testamento desse conceito de primícia. Então ele vem e diz assim, se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. O que ele está dizendo aqui? O que a gente aprendeu na aula passada. Que quando eu tiro as primeiras coisas, o primeiro fruto, a primeira colheita, a primeira hora, o primeiro dia da semana para o Senhor, aquilo não é mais meu, é dele. Por isso que diz que Jesus é a nossa primícia. Lá no Novo Testamento diz assim, que ele é a primícia
que ressuscitou dentre os mortos, e assim muitos o seguirão, porque como ele é a primícia, todo o resto é dele. Por isso que no Egito, né, Deus mandou o faraó, né, soltar eles, que era o seu povo, o seu primogênito. Então, aquele povo que estava escravo era do Senhor, por quê? Porque Abraão ofereceu a sua primícia, Isaac. Então, quando Abraão ofereceu Isaac, aquilo era a primícia dele. Era uma renúncia muito grande, uma honra muito grande para Abraão entregar a sua primícia, a sua promessa para Deus. Mas quando ele entregou Isaac, toda a descendência passou a ser do Senhor. Por isso ele disse ao faraó: deixe que vá o meu filho. E se a primícia é santa, é separada para Deus, todo o resto é. Então, quando eu tiro o melhor do meu dia para Deus, todo o resto dele é. Quando eu tiro o primeiro momento do dia para Deus, todo o resto do meu dia é dele. Então, quando eu recebo meus honorários, e eu primeiro tiro a parte do Senhor e separo para ele, todo o resto é dele. Então, lá em Levítico 23, nós já vamos ler o texto. Quando Deus diz para eles assim, ó, os primeiros frutos vocês tiram, a primeira primícia vocês tiram ao Senhor. Não comam, ele disse, nada antes de tirar a mim, antes de oferecer a mim. Acho que Deus estava preocupado deles comer um pedaço de pão? Não, Deus estava ensinando para eles, vocês têm que entender o que é honra. Então, quando eles tiravam a primeira parte da colheita e ofereciam ao Senhor, eles estavam dando ao Senhor todo o resto da colheita. E só para vocês terem ideia, irmãos, aquela primícia lá que fala, que diz assim, que era para eles tirar um feixe, os molhos, e levar para o sacerdote, e o sacerdote entrava lá no Santo dos Santos e chacoalhava diante de Deus. É óbvio que isso era simbólico. Aquilo ali não resolvia porque era só um feixe. Então, quando começava a madurar o trigo, eles tiravam aqueles primeiros maduros e levavam aquele feixe lá no sacerdote. Então, aquilo era pouco, não era uma grande colheita, não era grande coisa, era pouco, mas era a primícia, era a primeira coisa. Diz que o Abel diz que ele deu ao Senhor da primícia, da criação, da gordura. A primícia ele deu. E o Caim, ao final de uns tempos, levou uma oferta. Ao final do tempo que sobrou, ou seja, se não sobrasse, ele também não ia levar. Então é essa questão de que quando eu levo da primícia, todo o resto é dele. Tudo começa pela honra, isso que a gente já viu. Nesse texto aqui em Provérbios, né, honra ao Senhor com os teus bens e encherão os teus celeiros e transbordarão os teus lagares. É lógico que se eu honro a Ele, não é mais meu, é dele. E Deus não é pobre, né, irmão? A Deus não falta nada. Tudo que é do Senhor transborda. Por isso que diz, as bênçãos do Senhor enriquecem, não acrescentam dor. Vou passar mais para frente, senão a gente não oferta de honra, princípio fundamental. Isso aqui é tudo que eu estava falando agora, é princípio estabelecido nos primórdios, Gênesis 4 aqui, é a questão lá do Caim e do Abel, né? Então não é o quanto ou o tipo, mas a forma que eles ofereceram, né? Então não tem como você viver o princípio de honra se não compreender o que Deus nos ensina sobre primícia, que realmente é colocar Deus em primeiro lugar. Então Mateus 22 é quando eles perguntam para Jesus qual é o maior mandamento. Ele diz: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E nisso se resume a lei e os profetas. Amar Deus acima de todas as coisas. O que é isso, senão um princípio de primícia? Primeiro o Senhor. Ama Ele acima de tudo. E é isso que Ele quer ensinar. Por quê? Porque Ele quer alguma coisa? Não, porque Ele sabe que quanto mais nós estiver preso às coisas, principalmente bens materiais, porque em nada Deus falou mais de honra que quando Ele falou de bens materiais. Ele sabe quantos bens, quanto dinheiro se vira Senhor na nossa vida.
Então, por isso que quando ele fala de honra, ele fala de bênção. Na maioria das vezes. Ele nunca, nenhum outro assunto ele foi tão enfático, né, para falar de honra quando ele fala de bens e riquezas. Porque ele sabe o quanto isso nos prende, né? O poder da obediência, isso aqui é a questão que nós falamos ali se a primícia é santa, né? Todo o resto também o é. Êxodo aqui é o que nós falamos dos primogênitos, consequências espirituais, então é aqui. Isso aqui ficou um pouquinho baixo, um pouquinho pequena a letra, irmão. Mas nós vamos ler esse texto lá na apostila, tá na página 32, 31. Eu vou ler esse texto aqui, nós mencionamos ele há pouco, mas eu quero que vocês entendam a comparação entre essa ordenança e Cristo, para que fique fixado na mente de vocês como uma lei e uma ordenança ela é circunstancial e temporária. Ela tem um fim específico a ser cumprido. Mas o princípio, porém, é sempre eterno. Então, se toda a lei e ordenança está baseada num princípio, a lei e a ordenança, uma hora ela passa o tempo dela, mas o princípio é eterno. Então, lá na página 31 da apostila, Levíticos 23. Aqui é quando Deus, lá quando o povo já tinha saído do Egito, Deus começou a dar as leis para eles, morais, civis e cerimoniais. Né? Isso aqui era uma das leis cerimoniais. Eles tinham festas que eles tinham que cumprir, eles tinham ritos mais que eles tinham que fazer. Porque tudo com a lei e aquelas ordenanças estavam apontando para Cristo. Então, quando Cristo viesse, a ideia é que todo mundo olhasse para aquelas coisas e aquilo tudo refletisse a obra de Cristo. Então, vamos ler lá. Disse mais Jeová a Moisés. Vocês acharam? Está lá, primeiro ao Senhor. Disse mais Jeová a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrares na terra que eu vos hei de dar, e comerdes das suas searas, trareis ao sacerdote um molho das primícias da vossa seara. Ele moverá o molho diante de Jeová, para que seja aceito o vosso favor. No dia depois do sábado o moverá. Dia depois do sábado, irmão. Domingo é o dia depois do sábado. Então tá lá. No dia depois do sábado, no domingo, eles tinham que mover aquele molho. Tá? Vamos ler na outra página ali. 15, 16. Diz lá assim, ó, Levíticos 23, 15, 16. Depois, para vós, contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes os molhos das ofertas movidas, 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecerei nova oferta de manjares ao Senhor. Parece complicado, mas você já vai entender bem simples. Eles tinham que, na primeira colheita, no domingo, eles tinham que tirar a primícia, levar o sacerdote, ele ia balançar diante do Senhor no Santo dos Santos. Eles tinham que contar 7 semanas, era 50 dias. Eles tinham que trazer outra oferta ao Senhor. Nesse 50 dias depois, quando fechasse o 50º dia, era bem um domingo. Tá? O calendário judaico conta um pouquinho diferente do nosso, tá, irmãos? Então, dava bem no domingo, 50 dias depois. Era a festa de Pentecostes. Então, Jesus morreu quando, irmão? Ressuscitou quando? No dia depois do sábado. Ele ressuscitou no domingo. 50 dias depois, diz lá em Atos 2, ao cumprir o dia de Pentecostes, o que aconteceu? Derramamento do Espírito. Então aquilo tudo, 50 dias depois havia uma celebração de Pentecostes. E daí lá Tiago diz, né, que Jesus entrou no Santo dos Santos e nos fez primícias. Essa ordenança de Levíticos 23, esse ritual que eles tinham que fazer, representava mais uma vez Cristo como as primícias.
Porque foi exatamente nos dias que Jesus cumpriu todas essas coisas. Então ele ressuscitou no domingo, aí a Bíblia diz que ele é primícias, olha lá, 1 Coríntios 15, 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então ele ressuscitou no domingo, sendo a primícia, bem no domingo que eles tinham que levar os molhos. 50 dias depois era a festa de Pentecostes, que eles tinham que fazer outra oferta, que era uma sequência daquela festa, daquela ordenança das primícias. Exatamente no dia de Pentecostes, 50 dias depois que Jesus ressuscitou, eles receberam o Espírito Santo, bem no dia de Pentecostes. Então, por que eu quis ilustrar isso aqui para vocês? Lembra que eu falei no começo que eu vi um pastor dizendo que essa ordenança, que primícia é isso aqui era para o Antigo Testamento? Não. Essa ordenança aqui, essa lei, ela era circunstancial e temporária. Então isso aqui servia para representar o que Cristo ia fazer. Então ensinava os judeus, o povo hebreu, a obedecer princípio de honra, e já era mais uma vez uma tipologia da obra de Cristo. Então Deus queria que nós e que o povo judeu depois, quando Jesus viesse e cumprisse as coisas, entendessem que essas primícias, que tudo isso representava Ele. Por isso que diz que Ele é a primícia de todas as coisas. Por isso que diz que a lei, Romanos 3 e 21 diz assim, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Romanos 3 e 21, isso não está ali na apostila. É uma anotação que eu fiz separada aqui. Por isso que nós temos muito que ter em mente, por isso que eu falo tanto, estou até chato em falar de princípio. A minha irmã às vezes vem me perguntar uma coisa, ela escuta 50 vezes a mesma coisa. Princípio. Mas eu quero saber isso, eu quero fazer aquilo. E como é que é princípio? Você tem que entender, porque princípio é eterno. Então nós não podemos basear hoje tudo que nós fazemos em leis e ordenanças. Porque a lei não era ruim, mas ela era circunstancial e temporária. Então quando a Bíblia fala que o fim da lei é Cristo, ela está falando especificamente da lei de Moisés. Então o fim da lei é Cristo. Não significa que não haja nenhum tipo de lei de ordenança para nós, de forma alguma. Mas eu preciso entender que muitas ordenanças são temporárias e circunstanciais. Agora, princípios são eternos. Então, quando nós aplicamos hoje, por exemplo, dizendo para você tem que dar o dízimo, se você quer obedecer princípio de honra, não é porque nós estamos dizendo que você tem que cumprir a lei de Moisés. Então, você vê aí fora gente com muita confusão na cabeça por causa disso. Mas isso é lei de Moisés? Isso é lei de Moisés. Bom, Abel e Caim já estavam cumprindo o princípio de honra. Já estavam oferecendo sacrifício. Ele diz assim, mas animal puro e impuro é da lei de Moisés. Tu já leu a história de Noé? Não viu Deus dizendo para ele assim, dos animais puros você trará 7 pares? E dos impuros só um par? Quantos 1000 anos antes de Moisés? Então é muito óbvio que Deus naquele período já havia passado para eles princípios. Então às vezes a gente confunde as coisas e não entende isso. Aí você vai ver que lá em Gênesis 14, Abraão voltou de uma guerra. Já falamos disso na aula passada, eu vou repetir. Voltava de uma guerra e encontrou um sumo sacerdote. Ora, o sacerdócio, os sacrifícios e os dízimos não são de Moisés? Então como é que 500 ou 800 anos antes, Abraão encontra um sumo sacerdote? Os sacerdotes não são da ordem lá de Arão, de Levi? Como?
Porque isso, irmãos, eram princípios estabelecidos por Deus muito antes de ordenanças dadas a Moisés. Então Abraão encontrou um sumo sacerdote, conhecido como Melquisedeque, e deu a ele o dízimo. Se prostrou diante dele, o sacerdote abençoou ele. Em Hebreus diz, o maior abençoou o menor. Falando de Abraão. Abraão foi abençoado e deu dízimo para ele de todo o despojo de guerra. Então, como é que eu vou dizer? Estou usando de exemplo. Eu sei que é um assunto que dá sempre assim. Como é que dízimo é de Moisés, não é? Era princípio de honra. Ah, mas isso aí foi lá com Melquisedeque. Acontece que no Novo Testamento nós temos o texto em Hebreus, nós podemos ler de novo, que diz que Jesus é um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Que quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, toda a tribo de Levi, que eram os sacerdotes do tempo de Moisés, estavam dando o dízimo também, porque estavam nos lombos de Abraão. Parece um pouco confuso. Mas o que o autor sagrado está dizendo lá em Hebreus? Está dizendo assim, olha, nós, os judeus, dávamos dízimos para a tribo de Levi, que eram os sacerdotes. E eles ofereciam isso, né, ao Senhor. Mas quando nós dávamos o dízimo à tribo de Levi, eles já tinham dizimado a Melquisedeque, porque eles estavam no lombo de Abraão. Ele diz assim, Cristo é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Isso já estava lá em Salmos, irmão, 110, já falava sobre isso. Jesus sendo esse sumo sacerdote. O que ele está dizendo? Que quando Abraão deu dízimo para Melquisedeque, ele deu para a ordem sacerdotal de Cristo. Então é uma clara menção de transferência de sacerdócio. Que agora, quando nós damos o dízimo, não estou obedecendo a lei de Moisés. Porque eles já estavam cumprindo o princípio dado por Deus há muito tempo antes. Então nós, quando damos hoje, em vez de dar aos levitas, que através de Abraão deram a Melquisedeque, nós damos direto a Cristo. Amém? Vocês querem ler o texto de Hebreus? Podemos ler o texto rapidinho? Hebreus, capítulo 7. Vamos pegar lá. Eu já escutei muitas vezes. Tá? Mas não tem menção do dízimo. Isso aqui porque eles enfiaram na nossa cabeça isso. E eu falei isso muitas vezes. Porque eu tinha muito essa dúvida, eu não entendia. Eu não entendia isso. E para mim não precisava entender. Porque eu tenho o prazer de ajudar a obra de Deus. Como nós falamos aqui na aula passada, vamos pensar o seguinte. Antes de nós ler ali Hebreus. Hebreus capítulo 7, tá? Hebreus 7. Vamos pensar o seguinte. Né, pastor? Veja a minha ideia aqui, ó. Nós temos esse templo aqui, né? Nós temos esse lugar aqui. Aí nós precisamos manter isso aqui. Eu não sei quanto que é, mas vamos supor que seja 20, 30 mil por mês. Aluguel, né, um imposto, uma coisa, custo de tudo, limpeza, pagamento das coisas, porque isso aqui não teve que pagar, né, pastor? Cadeira, tudo, né? Som aqui, tem que pagar tudo, né? Então vamos supor que tem parcela que custa 30 mil. Beleza. Ah, vamos supor que não tenha, então dízimo não tem na Bíblia. Beleza. Então tá, mas nós temos um lugar aqui que nós nos reunimos e custa 30 mil por mês. Como é que nós vamos pagar? Podemos fazer uma reunião aqui, ó. Vai ter 20 ideias. Nenhuma delas vai ser melhor que a que Deus deu. E como é que nós vamos fazer? Custa 30 mil. Nós vamos somar as pessoas, dividir igual para todo mundo pagar? Isso é justo, irmão? Tem gente que ganha 50 mil por mês. Tem gente que ganha 1.300. É justo o que ganha 50 mil pagar o mesmo para manter o tempo que o que ganha 1.300? É óbvio que não é justo. Sem contar que isso não obedece a única coisa que Deus quer. Porque quem mantém tudo isso aqui é Deus. Irmão.
E Deus quer o que? Honra. Se fosse só assim, contabilidade, nós pegávamos o Celta e dizíamos, Celta, tá aqui, ó. A conta é tanta, tem tanta gente e dá ideia aí, como é que eles vão pagar? A melhor ideia não seria pegar a ideia que Deus deu? O que Deus deu no Antigo Testamento lá para eles? Dá o dízimo. Tira 10%, eu vou te abençoar, porque está me honrando. Né? Dá 10%. Aí todo mundo paga igual. Porque 10% para mim e 10% é 10%. Então, mesmo que não existisse, não é a melhor ideia? E outra, quer dizer que se não tivesse ordenança, tu não ia contribuir. É que tu ia sentar aí, bonitinho, e o pastor que se lasque. Então, irmão, você veja que não precisa ser muito inteligente. Nós falamos da questão teológica para a gente ter fundamento. Porque nós nascemos aí praticamente de uma reforma protestante e tem algumas máximas. E uma delas é só a Escritura. Só a Escritura. Então nós fundamentamos teologicamente, né, para dizer, olha, além de ser óbvio, foi Deus que disse. Mas, na prática, se tu pensar, é lógico, né? Tem que manter isso aqui. Tem muita gente, eu já ouvi, já vieram para mim dizer assim, mas é que isso aí é porque é o jeito que a gente faz hoje, porque antigamente era tudo nas casas. Não tem problema, vamos fazer lá na tua casa, então. Né? Vamos levar 200 pessoas lá na tua casa 2 vezes por semana. Né? Daí tu limpa o banheiro, né? Daí tu arruma cadeira para essa gente tudo, água, né? Daí tu compra um som lá, daí tu te vira com os vizinhos, para mim vai ser bom, né? Vai virar processo, né? Levar 200 pessoas na tua casa lá 2 vezes por semana é processo. O vizinho vai te odiar, né? Então vai dar polícia lá, lógico, né, irmão? Vai polícia lá, né? Levar 200 pessoas lá em casa. Então leva 200 pessoas lá na tua casa. Não dá, irmão, não funciona. É óbvio que tem que ter um lugar, né? Daí sempre acontece a mesma coisa. Eu vi, pessoalmente, irmão, pessoa fazer isso. Se rebelar. Dizer, não, nós vamos fazer diferente, cara. Isso aí não está na Bíblia, isso aí. Fazer diferente. Começaram a se reunir em casa, daqui a pouco tinha 20 pessoas. Daí a mulher queria a cabeça do cara, porque 20 pessoas lá suja, leva criança, mexe nas coisas, estraga, sabe como é? Daí, não passa muito tempo, eles têm que alugar um lugar daí, porque não tem onde botar em casa, eles têm que alugar um lugar, eles alugam um lugarzinho lá, daí alguém tem que pagar, né? Daí quem vai pagar? Daí cai na mesma história. Então, por quê? Por falta imaturidade, irmão. Falta de raciocinar um pouco. É simples. Você tem que pagar. Vamos fazer como? A ideia que Deus deu. Não é? Melhor ideia. Então vamos ler lá Hebreus, capítulo 7. No 6, um pouquinho antes ali, no último versículo, ele diz assim. Considerem a promessa de Deus a Abraão. Uma vez que não havia ninguém superior a quem jurar, Deus jurou por si mesmo e disse: certamente eu abençoarei e multiplicarei grandemente os seus descendentes. Verso 1 do 7. Esse Melquisedeque era rei de Salém e também sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão regressava para casa, depois de derrotar os reis, Melquisedeque foi ao seu encontro e o abençoou. Então Abraão separou a 10ª parte de tudo e a entregou a Melquisedeque, cujo nome significa Rei de Justiça, enquanto Rei de Salém quer dizer Rei de Paz. Não há registro de seu pai nem de sua mãe, nem de nenhum de seus antepassados, nem do começo nem do fim de sua vida. Semelhantemente ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem, portanto, a importância de Melquisedeque. Até mesmo Abraão, o patriarca, a reconheceu e ao entregar a ele 1/10 do que havia conquistado na batalha. A lei de Moisés exigia que os sacerdotes, os descendentes de Levi, recebessem o dízimo de seus irmãos israelitas, que também são descendentes de Abraão. Melquisedeque, porém, que não era descendente de Levi, recebeu o dízimo e em seguida abençoou Abraão, que já havia recebido as promessas. Sem dúvida, quem tem poder para abençoar é superior a quem é abençoado. Os sacerdotes, verso 8, que recebem os dízimos, são homens mortais.
A respeito de Melquisedeque, no entanto, é dito que ele continua vivo. Além disso, pode-se dizer que os levitas que recebem o dízimo também o entregaram por meio de Abraão. Embora Levi ainda não tivesse nascido, a semente da qual ele veio já estava no corpo de Abraão, seu antepassado, quando Melquisedeque se encontrou com ele. Verso 15. Essa mudança se torna ainda mais clara com o surgimento de outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, o qual se tornou sacerdote não por cumprir leis e exigências humanas, mas pelo poder de uma vida indestrutível. Pois a seu respeito foi dito: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Desse modo, o antigo requisito, que era a lei, por ser fraco e inútil, foi cancelado. Pois a lei nunca tornou ninguém perfeita, não tornou perfeita coisa alguma. Agora, porém, temos certeza de uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Esse novo sistema foi instituído com um juramento solene. Ele está falando de um novo sistema, de uma nova lei, de um novo sacerdote. É Cristo. Esse novo sistema foi instituído com um juramento solene. Os outros se tornaram sacerdotes sem esse juramento, mas a respeito dele houve um juramento por Deus que lhe disse: o Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre. Por causa desse juramento, Jesus é aquele que garante uma aliança superior. Então é muito claro, irmão, que há uma clara transferência de lei e de sacerdote. Hebreus 11 também diz assim: quando há mudança de sacerdote, há mudança de lei. A carta aos Hebreus ele traz muito essa explicação, porque é aos Hebreus. Então ele está explicando de uma forma sensacional em toda a carta aos Hebreus como houve uma mudança e como aquelas leis e ordenanças a Moisés eram circunstanciais e temporárias, mas todas elas eram baseadas em princípios que são eternos. Por isso que ele fala aqui especificamente dessa parte do dízimo. Senão as pessoas não estavam entendendo. E agora como vamos fazer com essas ordenanças? O que nós cumprimos e o que não cumprimos? Aí ele vem explicando que tinha coisas que eram cumpridas antes. Que Jesus já havia sido profetizado, seria sumo sacerdote dessa ordem, Melquisedeque. Né? Não me pergunte quem é esse Melquisedeque. Nem se ele era Cristo ou se era. Para mim era um tipo. Que apesar de dizer que ele é vivo até hoje, tal, né? Mas que ele não tinha início e nem fim, diz que ele era semelhante ao Filho de Deus. Então é uma parte bem difícil, né? Mas o fato que importa para nós é a revelação de que havia já um sumo sacerdote, que Cristo vem dessa ordem. Para frente. É o que nós estamos falando agora, né? A aplicação desses princípios e das simbologias do Novo Testamento e tal. Mas eu quero ler um texto com vocês para finalizar. Um detalhezinho só, que está lá em 2 Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios 9. Eu acho que é o 6. Eu quero ler um pouquinho antes. Deixa eu ver minha versão aqui. É do 5 em diante eu vou ler. Bom, ficou clara essa questão que nós vimos até agora de ordenanças que são baseadas em princípios. Para nós vale o princípio. Hein? Bom, aqui ó, é a seguinte situação. O interessante é que Paulo está conversando com os coríntios que eles queriam fazer uma oferta para ajudar um pessoal. Né?
E o povo ali, os coríntios, já tinham se comprometido a dar essa oferta. Mas o interessante é que Paulo diz assim, nós vamos ler aqui o texto, mas ele diz assim, eu vou mandar uns irmãos aí antes para preparar a oferta que vocês já disseram que vão dar. Daí a primeira leitura, né, parece que está dizendo assim, eles já se comprometeram a dar a oferta, mas agora vai uns irmãos lá para dizer para que é a oferta e quanto precisa, para fazer aquele negócio todo para ver quanto vai conseguir. E não é. Que ele diz em seguida o porquê que eles vão mandar a gente lá para preparar a oferta. Para que eles não dê por avareza, mas por generosidade. É por isso que muitas vezes, quando é feita uma coleta de oferta, às vezes é dado uma pregada um pouco antes, é falado rapidinho, é mencionado aquela mesma coisa. Por isso que quando é o dia da ceia, o pastor sempre lê aqueles mesmos textos, explica a mesma coisa, porque a gente tem que estar com o coração tendo que ser preparado o tempo todo para fazer a coisa certa do jeito certo. Então a oferta é a mesma coisa. Então a gente precisa preparar o coração do povo para que eles façam a coisa certa do jeito certo. Então está lá no verso 5 do capítulo 9. Ele diz assim, portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e avareza. Porque Paulo tinha, óbvio, esse entendimento de que a oferta, ela só é recebida por Deus, mesmo quando ela é generosa. E a oferta generosa é uma oferta dada em alegria, não com peso no coração. Porque a avareza, irmão, muita gente pensa que o avarento ele não oferta. Não é. Muitas vezes o avarento é o que dá a maior quantidade. Porque o avarento ele não dá com alegria, ele dá com interesse. Então o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, eu estou mandando os irmãos aí para que prepare a oferta para que vocês não dê com avareza, mas sim com alegria. E olha como ele segue. E isto afirmo, verso 6. Aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos de justiça a vocês. Então, o que eu penso, irmão? Que Paulo queria, o que ele queria falar mesmo, para eles é o que está aqui no verso 6 em diante. Ele queria ensinar para eles que aquele que semeia pouco também colhe pouco. Aquele que semeia com fartura também colhe com fartura. Mas eu imagino que Paulo pensou assim, se eu escrever isso e não falar para eles que tem que ser com generosidade, não avareza, eles vão achar que Deus gosta de quem dá mais. Então antes ele disse, eu vou mandar uns irmãos para explicar para vocês como que é que se oferta. Com generosidade e não por avareza. Então, não é eu dar muito, mas sim eu dar com generosidade. Então ele diz assim, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Por isso, irmão, que às vezes tem perguntas muito diretas sobre oferta, perguntas do tipo assim, bom, estou devendo, eu dou dízimo ou pago a dívida? Ou não tem uma lista na escritura dizendo o que é para fazer? Então cada um tem que analisar a sua circunstância que tem proposto no coração. O que eu penso? Que eu falo sempre, princípio. Eu sempre. Então ele diz assim, ele distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ele dá semente ao que semeia e pão para alimento.
Então, se eu começo a honrar o Senhor, não por avareza, mas por entender o princípio, é óbvio que Ele vai multiplicar isso e vai ser muito mais fácil você pagar a dívida. Não é? Vai ter que pagar, porque, como Jesus disse, Jesus falou para os fariseus que eles davam o dízimo até do cominho, do coentro, da hortelã, né? Obedecia o princípio à risca, mas quebrava meia dúzia. Não adianta. Não adianta você obedecer um princípio de honra e não obedecer meia dúzia. Então, são questões que às vezes a gente tem que olhar para isso. Cada um contribua como tiver proposto no coração, né? Obedecendo os princípios. Então, isso é muito singular de cada um. Então, por exemplo, tem gente que tem a dívida de 1 milhão. É impagável para alguns. Agora, vai deixar de contribuir para tentar pagar uma dívida impagável? Agora, tem gente que o cara está devendo ali 100 reais, né, 500 reais, uma coisa negociável. Né? Então, mas é muito singular de cada um. Então, não tem assim uma lista que diz, se for assim, faça isso. Não, o que Deus dá é princípio. Cada um contribua com alegria, como propôs no coração. E você veja que o texto diz assim, que ele dá semente e pão. Se eu plantar pão, nasce trigo? Pode comer só a semente? Dá, né? Se pegar um punhado de semente de trigo, não dá para passar um requeijão, né? É a mesma coisa, né? Então, semente é uma coisa e pão é outra. Mas isso é muito singular de cada um. Por isso que existe pastor. Ser professor é difícil, mano. Mas pastor deve ser muito mais difícil. E daí a pessoa chega para o pastor, eu estou com esse problema aqui, o que eu faço? Aí ele tem a responsabilidade de ensinar o princípio, porque Jesus disse assim, aquele que ensinar mais ou menos vai ser o menor no reino. Para quanto mais é dado, mais será cobrado. Então o peso que tem sobre mim aqui é muito grande, porque eu estou falando uma coisa aqui, que se eu tiver errado, irmão, a minha cobrança vai ser eterna? Ou tu acha que eu vou chegar lá no tribunal de Cristo e ele vai dizer, beleza, obrigado pelo esforço. Não, eu vou dar conta de cada coisa que eu digo. Agora, o pastor é mais difícil, porque eu estou falando genérico aqui. Eu estou ensinando um princípio. O pastor tem que aplicar o princípio na singularidade de cada um. Universalidade de cada vivência de pessoa. Isso é muito difícil. Porque às vezes a gente tem que entender o pastor, né, na dificuldade às vezes que é de administrar os princípios da palavra de Deus na vida de cada um. Então isso é muito difícil. Fico olhando, os pastores, conheço alguns, tem uns que são muito próximos, então eu fico às vezes ouvindo eles, eu fico como é difícil de administrar o povo, por causa da responsabilidade de aplicar o princípio, a verdade na vida de cada um. Alguém tem alguma dúvida? A hora de perguntar é agora. Então, eu tô isso, aqui é honra, primícia, né? Não existe uma lista de princípios. Existe na teologia aí muitos que fizeram imensas listas. Imensas listas. De princípios. Não tem uma texto que fale, né? Vocês lembram do apóstolo Denilson Fonseca que estava aqui? Ele falou de 5 princípios. Ele falou que tinha 140. Só sobre aquele assunto. Então, por isso não é para desencorajar. É para você ver a possibilidade que você tem dentro da palavra de Deus de viver o reino. E sabe o que, irmão? Eu falei que o princípio é eterno, né? Então, tem gente que acha assim, eu escuto sempre isso. Isso aqui nós vamos saber, né, só na eternidade, né? Como se quando você morresse, né, caísse um download de Deus na alma da pessoa e se conhecesse tudo sobre Deus assim que você morreu. Bom, nós vamos passar a eternidade conhecendo Cristo. Sabe o que eu ouvi um pastor falar esses dias? Eu acredito que a eternidade só vai fazer com que a gente conheça uma fração de Cristo. A imensidão
como disse Paulo, da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Então não é, irmão, que nós vamos... Por isso que é tão importante isso aqui. Se eu morrer hoje, se eu morresse agora aqui, ó, eu acho que eu ia receber todo o conhecimento, chegar lá no céu, um super conhecedor. Não, eu ia saber a mesma coisa que eu sei agora. Mesma coisa que eu sei agora, eu vou saber lá. É lógico, nós não vamos ter coisas que nos dificultam, por exemplo, a carne. Por isso que carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. O pecado em nós nos dificulta muita coisa. É claro que a fluência do Espírito e do conhecimento e da sabedoria de Deus é muito mais, vamos dizer, livre, né, no reino eterno. Mas não significa que eu vou chegar lá e eu vou saber tudo sobre Deus. A gente vai chegar lá e vai saber tudo sobre Deus. Nós nunca vamos saber tudo sobre Deus. Nunca nós vamos saber tudo sobre Deus. Né? E muitas vezes a gente quer ensinar ou expressar coisas da perspectiva divina. Irmão, isso é impossível. Né? Então, eu tenho uma coisa assim que muitas vezes a gente recebe perguntas que querem a resposta da perspectiva divina. Isso é impossível, não dá. Né? Uma pergunta assim, ó, por que Deus deixa morrer milhares de crianças de fome por dia? Pensou a criança morrer de fome, irmão? Tu acha que leva um dia para morrer de fome? Leva meses de agonia. Uma pergunta difícil. Então nós respondemos dentro do que nós sabemos da perspectiva humana. Nós não temos como responder na perspectiva divina, nem agora nem nunca. Então tem coisa, irmão, que às vezes a gente fica quebrando a cabeça. Tem que ter paz, irmão. Tudo que é para nós foi revelado. Então o que não está na escritura não é para nós, irmão. Minha irmã está aqui. A dela, né? Ela me pergunta muita coisa que não tem resposta. Ela não é, Mateus. Muita coisa que não tem resposta. Ela quer saber. Ela quer entender aquilo, claro. Quer conhecer, né? Mas tem coisa que não tem resposta. Porque a resposta teria que vir da perspectiva divina. E essa perspectiva não... Entendeu? Então não conseguimos explicar tudo. Por exemplo, é difícil de explicar a graça. Difícil. Porque a salvação é de graça, não é por mérito. Mas você tem que fazer a tua parte. Né? Não é um paradoxo? É graça. A graça serve para que você possa fazer a tua parte também, porque sem a graça tu não faz. Então, e se é graça para a salvação, para a punição também é. Eu podia soltar muita lebre aqui com a cabeça. Eu estou falando isso, irmão, para você não viver angustiado quando você ouvir alguém falar uma coisa e você não entender. Quando você lê alguma coisa e não entende. Angustiado. Tem uma resposta. A palavra de Deus não é simples mesmo. Que nem diz o Luciano Subirá, bem-vindo ao clube. Eu não entendi, bem-vindo ao clube também. Amém, irmão? Vamos ficar de pé. Pastor. Eu chegar lá e ter todo o conhecimento de tudo. Por isso